Olá pessoal, tudo bem? E aí, muitos estudos? Olha lá, hein? Vamos dar continuidade à nossa atividade. Lembro que eu passei o exercício da página 20, o número 3, hein? Esse exercício aí é um exercício bem legal, porque ele aborda praticamente tudo o que nós falamos aí a respeito de força de atração, força de repulsão, entre duas cargas ou entre mais de duas cargas. Observe que agora o outro modelo que ele dá para a gente é um modelo onde eu tenho, as três cargas, só que agora não dispostas mais linearmente, mas sim, observe que se eu fechar essa figura aqui, ó, eu vou formar o quê? Vou formar um triângulo. Então, ó, mais uma vez relembrando, ó, módulo de QA, que é igual ao módulo de QB, que vai ser igual ao módulo de QB, que é igual ao módulo de QC. Lembrar que essas cargas são de 3 microcoulomb. A distância, Essa distância aqui agora é que é 0,30. Antes a gente estava tendo entre as cargas, Essa distância aqui agora, 0,30 também metro. E a minha altura também 0,30, Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um desenho aqui um pouco mais completo. Primeiro para a gente ter um entendimento de que triângulo é esse. Obviamente que se essas medidas aqui elas são iguais e eu tenho essa altura aqui, esses lados eles também deverão ser o quê? Ser iguais. E aí o que acontece? Se eu sei que essa altura aqui é 0,30 e eu sei que essa medida aqui é 0,30 e isso aqui fecha um triângulo, logo, se eu tirar a tangente aqui desse ângulo aqui, eu já botei ele aqui, mas imagine que ele ainda não tivesse, como está lá na figura, certo? Então, se eu fizer a tangente, que seria o cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente, eu iria ter que dividir 0,30 por 0,30, que ia dar igual a quem? Igual a 1. Então, qual é o ângulo que me dá como tangente 1? Só pode ser quanto? 45 graus. Lembra lá que o seno e o cosseno de 45 graus têm o mesmo valor? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, logo, ó, dividindo o seno pelo cosseno vai dar igual a 1. Então, só pode ser. Do lado de cá, a mesma coisa. Se esse lado aqui, que seria o cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó. Suponha que eu não botei ainda esse ângulo aí, mas imagine só a figura. Então, eu teria cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria 0,30 também dividido por 0,30, logo a tangente seria igual a 1. Então, só pode ser o quê? 45 graus. Mas nós aprendemos desde lá do ensino fundamental, certo? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Então, se aqui é 45, aqui é 45, cá só pode ser quanto? 90 graus. Então, eu tenho aqui o quê? Um triângulo retângulo. Então, isso só para a gente já fazer uma análise da figura que vai sair exatamente desse meu esquema aqui. Perfeito? E aí, vamos fazer aquilo que o problema nos pede. O que o problema nos pede? Para que a gente calcule a força resultante em cada uma das cargas, em função das outras duas. Beleza, então, ó, pegando primeiro aqui a carga A, certo? Eu tenho aqui, estou pegando a carga A, que é uma carga positiva. Observem que se eu olhar para aqui, A com B, eu vou ter uma força de atração ou de repulsão. Ó, sinais opostos, eu vou ter o quê? Uma força de atração. Observe, ó, que se eu pegar A e B aqui, ó, a força vai ser de atração. Então, eu vou ter essa configuração para os vetores. Como eu estou calculando em A, então eu vou ter um vetor de B em A para lá, ó, F de B em A, a força que B exerce em A. Pois bem, calculando, calculando ainda não, mas mostrando geometricamente, certo? Para onde o vetor está apontando. Agora eu vou para A e C. Olhando aqui,
A é positivo, C também é positivo, ó. Positivo com positivo. É força de quê? De repulsão. Então aqui ó, um vetor vai estar para lá, o outro vetor vai estar para cá. Então, como eu estou calculando em A, então se eu tenho esse vetor para lá, eu estou representando f de C em A através desse vetor aqui. Esses dois vetores formam entre si um ângulo de 135 graus. Ô Mariva, por que um ângulo de 135 graus? Observe que se você pegar aqui, se aqui já é 45, logo esse ângulo aqui vai ser o quê? Vai ser o suplemento. Suplemento é o quê? É o que falta para dar 180 graus, ou seja, esse ângulo aqui mais esse daqui tem que ser igual a 180 graus. Mariva, então é por isso que aqui no livro ele botou lá, ó, o cosseno de 130 graus. Muito bem. E por que que aparece esse cosseno? Lembra da aula teórica, a revisão? Nós vimos lá que quando eu calculo em função de um ângulo qualquer, eu lanço mão de quem? Da lei do cosseno. Não é à toa que ele aparece ali. Então, ó, como nós já tínhamos visto antes, pela regra do paralelogramo, então, ó, se eu projeto esse vetor cá em cima e projeto esse vetor do lado de cá, eu vou ter exatamente ó, esse paralelogramo. Então, o vetor resultante vai ser esse camarada aqui. Então, esse é que é o vetor resultante da soma vetorial ó, entre esses dois vetores. E aí, é claro, como nós já vimos lá, se fosse 0 grau, era só somar. Se fosse 180 graus, era só subtrair. 90 graus, só aplicar o teorema de Pitágoras. Mas, como agora forma um ângulo de 135 graus, eu vou ter que aplicar a lei do cosseno, como está posto lá na revisão. E que a gente vai fazer, certo? Logo, logo. Perfeito? Então, aqui seria a representação geométrica da soma vetorial do vetor de B em A, do vetor de C em A, e me dando exatamente o meu resultante aqui. Tá, beleza. E em B, Mariva? Ó, B, a gente já está vendo aqui, ó, é uma carguinha negativa. Pronto, eu já esqueci a análise que eu fiz em A, agora eu vou fazer em B. Então, eu vou ter que pegar agora, ó. A com B é força de quê? De atração. Então, tem que ter um vetor, ó, aqui para baixo, ó. Ó ele aqui, ó. F de A em B. A força que a carga A está exercendo na carga B. Agora, aqui do lado de cá também, ó. Negativo com positivo. Então, também é uma força de atração. Ó, uma força de atração. Aqui, como eu já sei que é um ângulo de 90 graus, a mesma coisa, projetei esse vetor do lado de cá, projetei esse do lado de cá, logo aqui eu tenho exatamente o meu triângulo, certo? Retângulo e o meu vetor resultante, que é esse camarada aqui, certo? Desse triângulo aqui, esse camarada nada mais é do que a hipotenusa, não esqueçam disso aí, perfeito? Então, mais uma vez, ó, a representação vetorial. A força resultante, deixa eu botar aqui a setinha mais uma vez, ó. Não esquecer que isso aqui é a notação vetorial, por isso que eu não posso esquecer de pôr a setinha. De quem? Da força que A exerce em B, mais a força que C exerce em B. Pronto, feito isso, mais uma vez eu poderia lançar direto a lei do cosseno, só que eu já sei que o ângulo aqui é 90 graus, beleza? Ó, aqui na carga C, a carga C está aqui do lado de cá, ó, beleza, olhando aqui para a nossa figurinha, já sei que esse com esse vai ser uma força de quê? De repulsão, então tem que ter um vetor apontando para o lado de cá, ó, o vetor de A em C apontando para o lado de cá. E de B em C, Mariva, ó, eu já sei que aqui é força de atração, cargas de sinais opostos, então vai ter um vetor lá para cima. Então tem esse vetor para lá, em direção à carga B, e esse vetor para cá,
Muito bem. Mais uma vez aqui eu tenho 45 graus. O suplemento disso aqui, que é exatamente esse ângulo aqui, é 135 graus, assim como acontece no caso da carga A. Observem que nos três itens, a representação vetorial é a mesma. Por quê? Porque isso aqui está representando a adição desses dois vetores aqui, ó, representados agindo em cada, certo? Em cada carga dessa, seja A, seja B ou seja C. Agora, para fazer o cálculo analítico, ou seja, determinar o módulo do vetor resultante, aí nós vamos agora lançar a mão da lei do cosseno, tá bom? E isso a gente vai ver na próxima videoaula. Valeu, galera!